Wade Steven Wilson era um homem de 27 anos, residente na Flórida, com um histórico marcado por problemas legais. Embora tivesse um perfil comum entre pequenos infratores da região, nada no seu passado indicava que ele pudesse cometer um ato tão violento. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado e sombrio, culminando em 2 assassinatos brutais em menos de uma semana. A ironia de Wade compartilhar o mesmo nome do personagem Deadpool não passou despercebida. Na cultura pop, Deadpool é conhecido como um mercenário irreverente e indestrutível, que mistura humor negro com violência exagerada, mas sempre dentro da ficção. A conexão acidental entre o nome do criminoso e o personagem trouxe à tona discussões sobre a influência da mídia nas forma como interpretamos histórias reais. Wade não era um herói ou anti-herói. Na vida real, ele não exibia o charme carismático de Deadpool, mas sim um comportamento errático e perigoso que culminou na morte de 2 mulheres inocentes. A descoberta de seu nome foi um detalhe intrigante que apenas aumentou o interesse em torno dos crimes, mas a polícia sabia que precisava focar na investigação, independentemente das coincidências. Com esse pano de fundo, o primeiro assassinato veio à tona, revelando um padrão de violência que rapidamente colocaria Wade no centro das atenções das autoridades, de 2 mulheres inocentes. A descoberta de seu nome foi um detalhe intrigante que apenas aumentou o interesse em torno dos crimes. A primeira vítima, Christine Melton, foi encontrada morta dentro de sua própria casa, localizada em Cape Coral, na Flórida. A jovem de 35 anos era descrita como uma mulher tranquila e trabalhadora, sem histórico de conflitos com a lei. No entanto, algo deu terrivelmente errado no dia em que cruzou o caminho de Wade Wilson. A polícia encontrou o corpo de Christine com sinais claros de violência, indicando que a morte havia sido intencional e brutal. Testemunhas relataram que ela conhecia Wade, embora a natureza exata da relação entre os dois permanecesse vaga. A partir desse ponto, as autoridades começaram a investigar os últimos contatos de Christine e identificaram Wade como uma pessoa de interesse no caso. O assassinato foi um choque para a pequena comunidade. Christine era conhecida por ser uma pessoa discreta, e sua morte violenta deixou muitos moradores abalados. Sem um motivo claro para o crime, a investigação seguiu lenta. Mas os policiais começaram a monitorar Wade, que parecia não demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. Poucos dias depois desse primeiro crime, as coisas se agravaram ainda mais. Wade Wilson não parou após o assassinato de Christine. Em vez disso, ele seguiu adiante, tirando a vida de outra vítima e lançando a comunidade em um estado de medo absoluto. Em um intervalo de poucos dias após a morte de Christine, Wade atacou novamente. Desta vez, a vítima foi Diane Ruiz, uma mulher de 43 anos, desaparecida enquanto ia para o trabalho. O desaparecimento de Diane rapidamente mobilizou familiares e amigos, que divulgaram apelos nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro. Infelizmente, o corpo de Diane foi encontrado sem vida em uma área arborizada, não muito longe de onde havia sido vista pela última vez. A descoberta trouxe uma sensação de pavor para a comunidade, que ainda estava em choque com o assassinato de Christine. Com 2 mortes em tão pouco tempo, as autoridades intensificaram seus esforços para capturar Wade Wilson. A investigação começou a apontar para um padrão de comportamento. Wade parecia atacar mulheres com quem tinha algum tipo de vínculo, ainda que superficial. Esse comportamento tornou-o ainda mais perigoso, pois mostrava que ele não hesitava em recorrer à violência para lidar com suas frustrações. A tensão aumentava a cada momento que ele permanecia em liberdade. A conexão entre os 2 crimes foi rapidamente estabelecida, e a caçada a Wade Wilson começou. A pressão pública aumentava, e o caso ganhava cada vez mais destaque na mídia, não apenas pela brutalidade dos atos, mas também pela curiosidade em torno do nome do suspeito. Wade foi finalmente capturado pela polícia poucos dias após o segundo assassinato. A prisão trouxe alívio para a comunidade, mas também acendeu um debate mais amplo nas redes sociais. A coincidência do nome Wade Wilson gerou uma enxurrada de comentários e memes, com muitos internautas comparando o criminoso ao Deadpool como se fosse uma versão distorcida da ficção. As reações foram mistas,
Enquanto alguns enxergaram a situação como uma simples coincidência trágica, outros começaram a questionar como a mídia e o público estavam lidando com um caso tão sério de forma quase cômica. Em meio a discussões sobre violência, influência da cultura pop e cobertura midiática, o nome de Wade Wilson virou uma espécie de fenômeno online. Enquanto memes se espalhavam, os investigadores mantinham o foco no caso. Wade foi formalmente acusado pelos 2 assassinatos e encaminhado para julgamento. A seriedade da situação não podia ser ofuscada pela repercussão midiática. E a justiça precisava ser feita. Durante o julgamento, a promotoria apresentou provas contundentes ligando Wade aos 2 assassinatos. Testemunhas foram chamadas para detalhar seus últimos encontros com as vítimas e as evidências coletadas nos locais dos crimes fortaleceram a acusação. Wade foi considerado culpado pelas mortes de Christine Melton e Diane Ruiz. O tribunal não foi indulgente com o réu. A sentença foi severa, refletindo a gravidade dos crimes e a necessidade de proteger a comunidade de futuros atos de violência. Wade recebeu pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, encerrando assim o ciclo de medo que ele havia imposto à região. O caso de Wade Wilson permanece na memória coletiva não apenas por sua brutalidade, mas também pela estranha coincidência que o associou ao personagem Deadpool. Ele ilustra como a linha entre realidade e ficção pode se confundir quando detalhes inusitados entram na narrativa. No entanto, por trás das piadas e memes estão 2 vidas interrompidas tragicamente. Um lembrete de que a violência não deve ser romantizada. E agora cabe a você. O que acha dessa coincidência? Seria apenas uma ironia do destino ou um reflexo de como consumimos histórias violentas na cultura pop? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais histórias reais e fascinantes como esta.